Eu vou falar um pouco sobre a NR10, que é a NR de Serviços, Instalações e Serviços em Eletricidade. Ela é uma NR que trata sobre os serviços em eletricidade em geral, sejam em pequenas construções, em edifícios, serviços envolvendo alta tensão, né, de eletricidade, circuitos de eletricidade de alta tensão em cidades, geradores, enfim, tudo envolvendo eletricidade. E ela trata não só sobre os serviços, mas também sobre aparelhos, técnicas e também dispositivos de segurança para os trabalhadores nesses serviços, como por exemplo, dispositivos de desligamento em caso de alguma falha que possa danificar ou expor o trabalhador em algum risco, como, por exemplo, incêndio, choques elétricos e dentre muitas outras. E para ajudar a explicar isso tudo, eu abri essa página aqui do Guia Trabalhista, que tem essa NR um pouco resumida, porque o meu tempo não é muito grande, então para ajudar a objetificar e ajudar a falar mais dela, eu abri essa página aqui. É, Aqui a gente consegue ver que ela é uma norma muito grande, então para eu falar dela eu vou ter que correr um pouco, mas a norma ela é basicamente feita das medidas de controle, né? São as medidas de controle dos riscos que o trabalhador é exposto. É, e assim, tudo sobre eletricidade, o interessante é que tudo sobre eletricidade, sobre as seguranças, né, no serviço de eletricidade tem nessa norma. Então qualquer dúvida, qualquer coisa, se você estiver trabalhando numa obra de engenharia, numa obra que vai envolver qualquer coisa de eletricidade, você pode olhar essa norma que vai ter. Segurança em projetos, também é uma norma que abrange os projetos elétricos, né, para saber se o projeto está de acordo com as normas de segurança. Também segurança em construção, montagem, operação e manutenção. Então não é uma NR que tem as seguranças da eletricidade apenas em construção, mas também em manutenção. Segurança em instalações elétricas desenergizadas também é um tópico interessante, porque às vezes a gente pensa que numa instalação elétrica desenergizada a gente não tem basicamente energia, então a gente não vai precisar de uma NR, mas não é isso. A gente tem que sempre constatar ausência de tensão, impedimento de regeneração, a gente tem que seccionar o segmento, então tem sim muitos procedimentos a serem seguidos. É, Trabalhos envolvendo os alta tensão é muito importante também porque a alta tensão ela proporciona um risco gigantesco ao trabalhador se não for seguido os protocolos da NR10, né? Então é uma coisa que pode colocar aí em risco o trabalho. Então é muito importante ler atentamente a norma de trabalho envolvendo alta tensão. Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, essa norma também abrange isso tudo. Proteção contra incêndio e explosão vindas de dispositivos elétricos. É, Sinalização de segurança, procedimentos de trabalho, sinalização de emergência, situação, responsabilidades. Enfim, é uma norma que vai abranger tudo, ela abrange tudo, na verdade, sobre serviços de eletricidade. Então, é uma norma extremamente importante, visto que os serviços de eletricidade podem causar danos, né, e envolvem risco aos trabalhadores. Para falar sobre a NR11, que é a NR de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, eu vou utilizar aqui a página do Guia Trabalhista, que para uma melhor visualização, né, da norma, que tem um sumário que eu consigo andar mais rápido aqui entre os itens porque o meu tempo é um pouco curto. Bom, é uma norma que trata, né, como o próprio título diz, sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. E ela é uma norma que, assim, abrange inúmeros segmentos da indústria, desde, por exemplo, é, quem opera com elevador, guindaste, que pode ser na construção civil, transporte industriais, máquinas transportadoras, que aí já pode ser em inúmeros ramos da indústria, tanto também como a movimentação, armazenagem e manuseio, por exemplo, de chapas de mármore, granito e outras rochas, que aí já seria uma empresa ligada a uma empresa de rochas, uma marmoraria, alguma coisa assim. Então é uma NR que abrange um território assim na indústria gigantesco, e ela é muito importante porque basicamente
Ela fala sobre como se deve armazenar, transportar, né, e movimentar carga e materiais sem que haja risco aos trabalhadores e também para uma melhor identificação, para uma melhor convivência, né, com os materiais dentro e na movimentação nas empresas. A NR12, a NR de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, continua aqui no site do Guia Trabalhista para uma melhor visualização. Ela é a NR que fala sobre como proporcionar uma segurança, como ter uma segurança na utilização de máquinas e equipamentos em gerais. É uma NR muito grande, vou rodar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver, mas assim, ela basicamente envolve todos os tipos de máquinas e equipamentos que são utilizados aí na indústria. E eu vou passar aqui no sumário dela para a gente poder ter uma noção do que essa norma ela principalmente trata. Ela trata sobre o arranjo físico e também as instalações onde os materiais e equipamentos, máquinas e equipamentos devem ser instalados e, por exemplo, os espaços onde as máquinas devem ser adequados ao tipo de operação, a distância mínima entre as máquinas. Então, isso tudo, essa parte abrange. As instalações de dispositivos elétricos, dispositivos de partida, acionamento e parada, tudo isso tem que estar em acordo com a norma, porque esses dispositivos podem gerar falha e assim perigo se o trabalhador, por exemplo, desligar uma máquina e ela continuar funcionando ou começar a funcionar do nada e o trabalhador não tiver ciente disso, pode ocasionar um acidente grave, porque o trabalhador pode estar com algum membro perto da máquina, pode ocorrer cortes, etc. Bom, então o sistema de segurança das máquinas, os dispositivos de parada de emergência, meios de acesso permanentes, né? É, componentes pressurizados, transporte de materiais, riscos, aspectos econômicos, sinalização, manutenção, inspeção, preparação, ajuste e limpeza. É muito importante essa parte porque a manutenção e posteriormente a inspeção na máquina é muito importante. A manutenção para a máquina ficar em perfeito estado de uso, de condicionamento de uso, e a inspeção é quando essa máquina é inspecionada e aí é avaliado se ela pode trazer algum risco ou se ela está com alguma avaria que pode trazer o não funcionamento dela para o trabalhador. E isso pode evitar inúmeros acidentes. Então essa parte é muito importante. Vamos lá. Sinalização, manuais, procedimentos de trabalho, segurança, projeto, fabricação, importação, venda, locação. Então, essa NR basicamente fala tudo sobre a segurança no trabalho de máquinas e equipamentos, de todos os setores da indústria. Eu tive um problema aqui com o meu aplicativo de gravador de tela, para que eu conseguisse gravar, né, igual eu estava fazendo a tela do computador e me gravar também falando. Então, eu vou falar só aqui comigo mesmo, mas eu tô com a norma aberta aqui para poder explicar melhor. Então, falando da norma 13, é a norma de caldeiras e vasos de pressão. Basicamente, ela é uma norma que trata tudo que a gente precisa saber sobre caldeiras e vasos de pressão, sejam desde construção de caldeiras, vasos de pressão, localidade que ele tem que ser instalado, itens de segurança, os protocolos de segurança serem seguidos. Nós temos aqui a disposição geral e ela fala dos riscos que podem ser graves, iminentes, as consequências, possíveis consequências do atraso numa expensão, o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança de caldeiras de pressão. Então, assim, ela dispõe de praticamente todas as disposições gerais são encontradas na norma. Ela é um pouco específica, né, para o segmento da indústria que utiliza as caldeiras e os vasos de pressão, né, e ela também fala sobre as tubulações que precisam ser utilizadas nesse meio, né, das caldeiras ou dos vasos de pressão, e cada tubulação precisa seguir um protocolo aí, né, de segurança, de procedimentos.
dependendo aí da bitola, da tubulação, do diâmetro, enfim. Então essa norma ela disponibiliza tudo que a gente precisa saber, dependendo do tipo do fluido transportado, da temperatura, da pressão do trabalho. É uma norma um pouco mais específica para a área dela, mas que contempla tudo que a gente precisa saber. A NR14, ela fala sobre fornos, né? E ela fala sobre a construção, manutenção e utilização de fornos, basicamente. Ela é uma NR, é uma norma bem curta, né? Infelizmente eu não consigo mais mostrar aqui, mas ela é uma norma bem curta e que basicamente ela fala sobre, por exemplo, aqui a construção. Eles devem ser construídos solidamente, revestidos de material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora 15, que a gente vai ver a seguir. Mas então ela tem que ser construída, os fornos têm que ser construídos no material que refrate o calor, né? Não deixe que o calor ultrapasse os limites do forno. E em questão da instalação, ela fala que os fornos têm que ser instalados em locais adequados, oferecendo o máximo de segurança para os trabalhadores e conforto também, né, aos trabalhadores. Eles devem ser instalados de forma a evitar o acúmulo de gases nocivos e altas temperaturas em áreas vizinhas. Aí ela também fala da manutenção e utilização. Ela fala que as escadas e plataformas dos fornos devem ser feitas de modo a garantir aos trabalhadores a execução segura de suas tarefas. E também ela diz sobre os fornos que utilizam combustíveis gasosos, ou líquidos, né? Que eles têm que ter sistema de proteção para evitar explosão por falha de operação, né? Ou aquecimento, e evitar o retrocesso da chama para dentro do forno, que é uma situação bem perigosa. E ela diz também que todos os fornos devem ser dotados de chaminé suficientemente dimensionada para o livre saída de gases queimados, de acordo com as normas técnicas oficiais sobre a poluição do ar. Os fornos elas liberam, né, poluição com a queima do material, dependendo do tipo de forno, então tem que ficar atento, né, às normas de poluição do ar, né? Porque tem uma quantidade específica de material que você pode queimar, dependendo, né, enfim, são uma norma um pouco mais específica, né? Então, basicamente, a norma sobre fornos fala sobre isso. Uma empresa ou uma pessoa que precisar ou estiver operando ou precisar começar a trabalhar com fornos deve certamente consultar essa norma antes de qualquer inicialização de serviço. A NR15, ela fala sobre atividades e operações insalubres e ela define o que são, né? Na verdade, ela define os graus de insalubridade das atividades. É interessante esse assunto, porque ele é um tanto quanto polêmico. Nos últimos anos, aí, eu não lembro se foi 2 anos atrás ou mais, os motoboys foram incluídos no serviço de insalubridade, na classe de insalubridade. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque, como eu vou falar aí, quando a classe do trabalhador é considerada insalubre, isso gera muitas consequências para a classe do trabalhador, como aumento salarial, alguns casos, redução no tempo de aposentadoria, etc. Mas vamos lá. As NRs são... as atividades e operações insalubres, elas são comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, que estão nos anexos, e elas são feitas por a perícia, né? Desse laudo técnico aí, ela tem que ser comprovada por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente habilitado. Então, o médico do trabalho ou engenheiro de segurança que é habilitado a falar, né, se a atividade é insalubre ou não. E o que é uma atividade insalubre? A atividade insalubre é aquela que põe em um risco um pouco maior do que as outras atividades o trabalhador. A exemplo, por exemplo, na minha área, construção civil, uma atividade insalubre, ela é o operador de batistaca, ele está exposto ao ruído muito grande do batistaca, então ele está numa atividade insalubre. E outras atividades. Os anexos dessa norma, infelizmente, eu não consigo mostrar aqui, elas falam exatamente quais aqui são as classes, né, que são consideradas insalubres.
Aqui a gente tem por exemplo, o anexo 1, o limite de tolerância para ruído. Então, atividades que o trabalhador está exposto a ruídos muito grandes, que possam ocasionar algum problema auricular, alguma coisa, um problema de ouvido, desculpa. Limite de tolerância de ruído de impacto, limite de tolerância de exposição do calor. Algum trabalhador que trabalha exposto a um calor muito intenso, ele pode usufruir dos benefícios, entre aspas, né, da insalubridade. Radiações ionizantes, pessoas que trabalham com radiação, por exemplo, em centro de exames, raio-x ou alguma coisa do tipo, trabalha sobre condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, pessoas que trabalham, por exemplo, em frigoríficos, trabalham onde as carnes ficam armazenadas, né, que tem que ser num frio para elas ficarem conservadas, trabalhos em umidade, trabalhos expostos a agentes químicos, limite de tolerância para poeiras de minerais, agentes químicos, benzenos, agentes biológicos. Então, os anexos, eles englobam todas as classes que podem ser consideradas aí para o trabalhador como insalubres. E, além disso, a insalubridade ela é classificada por grau. A gente tem aí o grau mínimo, grau médio, e grau máximo. E o grau máximo ele tem um aumento de 40% da incidência do salário no salário do trabalhador do salário mínimo, ou seja, o trabalhador ganha um salário, se ele tiver exposto a uma atividade insalubre de grau máximo, ele vai ganhar 40% adicional do salário mínimo da região. Então, por isso que às vezes é muito controverso esse assunto, porque algumas classes são consideradas aí insalubres, que parte da população, o sindicato acha que não devam ser, e aí eles vão começar a usufruir desses, entre aspas, de novo, benefícios. Outros benefícios também, podem ser aí a diminuição do tempo de aposentadoria, dentre outros. Aqui, para não me alongar muito, vamos abrir aqui, por exemplo, trabalho com ruído contínuo, um anexo. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o nível do ruído em decibéis, né, e a máxima exposição diária permissível. Então a gente tem aí os limites. E aí tem uma série de explicações. Então, assim, tem para todas as classes. Vamos, por exemplo, aqui para vibrações, né? E aí ele abre outro anexo que explica tudo, quanto de vibração o trabalhador pode ser exposto, etc. 16 fala sobre atividades e operações perigosas. Ela define o que são consideradas atividades e operações perigosas, né? E isso está inserido nos anexos da norma, que mais uma vez, infelizmente, eu não consigo mostrar aqui. Mas as atividades perigosas são relacionadas a explosivos, inflamáveis, atividades e operações com radiação, e o exercício, o item 16.2 dessa norma diz que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador percepção adicional de 30% incidente sobre o salário sem os acréscimos gratificantes ou prêmios ou qualquer participação de lucro na empresa. E o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura seja lhe devido. Então, assim, não é a mesma coisa que insalubridade, e assim, os anexos definem exatamente qual classe de trabalhador vai receber. Por exemplo, eu abri aqui as atividades e operações perigosas com explosivos. Aí tem para armazenamento explosivo. Todos os trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco recebem os 30%. Por exemplo, na detonação de explosivo, todos os trabalhadores nessa atividade. Na verificação de detonações falhadas, todos os trabalhadores nessa atividade. Então, assim, por exemplo, vou abrir outro aqui. Atividades perigosas com inflamáveis. Na produção, transporte e processamento de líquidos inflamáveis. Todos os trabalhadores na produção, transporte e de armazenamento são incluídos no adicional de 30%. Nos pós de reabastecimento das aeronaves, todos os trabalhadores nessas atividades que operam na área de risco. Então, a classe de periculosidade, ela é muito bem definida na norma, e para o fim dessa norma, são consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeito a degradação química ou autocatalítica
e ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogos, fenômenos sísmicos, choques e atritos. E o item 16.6 nos diz que as operações de transporte de inflamáveis, líquidos e liquefeitos são consideradas condições de periculosidade, exclusão para o transporte de pequenas quantidades até o limite de 200 litros para inflamáveis e 135 quilos para inflamáveis gasosos e liquefeitos. Então, assim, é uma norma bem pequena e bem direta. Quando, se necessário, é muito fácil, né, a sua visualização. Então, aí o meu vídeo sobre a norma 10 até a norma 16 foi esse. Eu espero que não tenha sido muito maçante, que vocês tenham gostado e até mais.